pessoal, sei que tem muita gente aí reclamando, falta dos vídeos. Pois é, gente, não é querer me eximir da culpa não, mas com o problema que vem assolando o Brasil e o mundo inteiro nos últimos meses, né, essa tragédia aí do coronavírus, o fato é que eu tinha um planejamento feito para fazer mais alguns vídeos e acabou ficando mais difícil porque a minha assistente, e que faz às vezes de cinegrafista amadora, a dona Matilde Ariza, está praticando isolamento social na casa dela, com a família dela lá em Santo André, e eu estou sozinho aqui, então é muito difícil a gente conseguir fazer um vídeo com uma qualidade minimamente aceitável, tendo que usar a função de selfie da câmera, e o que perde um pouco em termos de qualidade, e sem poder fazer movimento de câmera, né? Porque eu consigo fazer isso e gravar ao mesmo tempo. Então, mas o pessoal tem pedido bastante, pelo menos para fazer alguma coisa, para colocar uns vídeos para vocês, e eu acho isso importante. Fico muito envaidecido com isso, mas eu acho também importante porque nessa época aí de quarentena, de isolamento social, de ficar em casa, é bom ter um videozinho, pelo menos para a gente assistir, para poder dar uma atenção mais apurada nas nossas plantas, né? Aproveitando já que está todo mundo preso em casa mesmo, pelo menos vamos cuidar das nossas orquídeas de uma forma mais frequente, né? É o que eu tenho feito aqui, como o mercado de exposição praticamente não existe mais, pelo menos por enquanto não tem. Então eu estou me dedicando a trabalhar aqui no orquidário, deixar tudo em dia, deixar tudo bonitinho. Muita gente tem pedido para que o orquidário passe a atender pedidos pela internet, ok? Bom, aí tem uma notícia para vocês. Eu tô aqui fazendo um dos trabalhos que eu estou fazendo aqui no orquidário, é justamente fazendo um inventário geral dos estoques que tem, aquilo que tem em termos de muda, de planta adulta, de catleia, de vandas, para poder elaborar uma lista, ou talvez até um site, né, um site com um catálogo, com fotos, alguma coisa assim bem bonitinha para vocês. E a gente talvez comece a despachar plantas sim, não pelo correio. O correio realmente continua sendo um problema, é uma daquelas coisas que só no Brasil existe, ninguém sabe porquê, né? Mas tem transportadora, né, que faz. Então nós andamos conversando com algumas transportadoras e aparentemente elas aceitam o despacho das plantas nessas condições. E então estou trabalhando para que no segundo semestre a gente possa ter uma página na internet e começar a oferecer plantas para entrega aí na sua casa, seja onde você estiver. Então vamos trabalhar para isso, tá? Não é uma promessa não, é uma intenção que a gente tem para poder atender melhor o pessoal. Ok, então vamos lá, vamos falar do que é importante hoje. Hoje é dia 29 de maio de 2020, estamos em plena pandemia aqui no Brasil, uma coisa muito crítica. Não preciso nem falar desse assunto, a gente fica triste
só de falar e só de pensar na quantidade de vidas que se perderam, de famílias que estão passando por períodos muito difíceis. Então vai aí meu desejo de força e de aceitação para essas famílias, que elas saibam superar suas perdas e que o Brasil saiba superar a perda dessas pessoas também tão importantes para nós. Ontem acho que completaram 26 mil falecimentos por causa disso. É uma tragédia como nunca se viu nesse país. E isso tudo é muito triste. Mas vamos tentar dar andamento nas nossas coisas, tá? Então hoje, final de maio, nós estamos entrando no inverno. E é hora de mudar um pouco o nosso sistema de cultivo, principalmente para aqueles que vivem em regiões onde faz frio no inverno, né? Quem tem a felicidade de morar em Maceió, por exemplo, um beijo para minhas filhas, todas três lá em Maceió, curtindo aquele calorzinho gostoso lá em Maceió. Um abraço para a turma lá da Albal, meus amigos lá da associação, e vivem nesse local abençoado, com esse clima maravilhoso. Então quem vive num ambiente desse, ou em Salvador, um ambiente onde não existe inverno propriamente dito, pode continuar tratando as suas orquídeas de uma forma relativamente igual pelo ano todo. Mas, para nós outros, que vivemos aqui em lugar onde a gente precisa botar casaco, e aqui em Guararema hoje de manhã estava 8 graus pela manhã, bem frio. Então, a nossa prática de cultivo aqui no orquidário muda um pouco, tá? Então, vou dar umas dicas para vocês, espero que sejam úteis para vocês em relação a isso. Ok, a primeira coisa que vocês vão perceber no inverno, nessa época mais fria, é que as plantas, elas diminuem o metabolismo, elas diminuem a velocidade de crescimento. Tem gente que costuma dizer que o orquidário fica feio nessa época. A não ser aquela turma que tem valquirianos, valquirianeiros aí, os malucos aí, que aí fica tudo florido nessa época, né? Maio é época de valquiriana, né? Mas para os demais, o orquidário fica meio triste nessa época. Dá a impressão que as plantas estão assim meio borocochô nessa época. E é normal isso, tá? As plantas desenvolvem-se menos, enraizam menos, brotam menos, tudo diminui um pouco a velocidade nessa época. Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de tratar as plantas. Se elas estão crescendo menos, se elas estão desenvolvendo menos, significa que a gente não precisa ficar dando tanta água, tanto adubo, tá? Elas não têm como aproveitar isso, e planta muito molhada no frio é sinônimo de problema. É planta que vai ter problema de podridão, de fungo, de canela seca. A gente procura manter as nossas plantas mais secas nessa época, justamente para evitar problemas fitossanitários, problemas de doença, de fungos, sabendo que alguns problemas até se agravam com essa falta de umidade. Nós vou mostrar um exemplo para vocês. Então, a gente procura manter as plantas um pouco mais secas. É claro que não vamos deixar desidratar. Então, você fica de olho. Em vez de molhar 2, 3 vezes por semana, no auge do verão, a gente chega a molhar dia sim, dia não. Agora a gente está molhando, eu aqui no meu orquidário, estou molhando uma vez por semana. Hoje, por exemplo, é dia, né? Eu dei uma paradinha aqui para fazer esse vídeo aí para vocês. Ok? Então, molha-se menos, adubação diminui pela metade, ou seja, se você aplicava adubo solúvel a cada 15 dias, você vai aplicar uma vez por mês, né? Então não se faz tanta adubação, as plantas não têm muito como aproveitar isso, ok? Então esse é uma das questões que
a gente leva em consideração no cultivo para essa época do ano. Bom, e os problemas que acontecem agora, né? Como é que a gente identifica e como é que a gente trata? Um dos problemas mais comuns que tem nessa época, deixa eu tirar isso aqui da frente aqui um pouquinho. Um dos problemas mais comuns que tem nessa época, de mais frio, menos circulação de ar, olha só, essa é uma planta minha, está aberta há muitos dias, já está há mais de um mês aberta, e vocês notem que começa a surgir aqui nas... Vou ver se eu consigo chegar perto, eu não sei se vai dar foco aqui, viu gente? Enfim, começam a surgir umas pintazinhas aqui nas pétalas, a planta começa a ficar pintadinha, de marrom, principalmente as albas e as semi-albas. As amarelas também um pouco, mas as plantas escuras aparece menos isso. Mas as albas ficam feias, a planta começa a encher de pintazinhas, você começa a achar, será que isso é um bicho, será que o que é, né? E em casos extremos dessa condição, deixa eu afastar aqui um pouquinho, começa no caso das cattleyas, olha só, essa aqui foi uma planta que obviamente foi cruzada aqui do lado de cá, mas essa flor aqui, ó, tem uma mancha que apareceu aqui na pétala aqui e ela simplesmente apodreceu a pétala. Ficou uma coisa mole aqui, apodreceu a pétala. Ok? Se deixar, isso acaba consumindo a flor inteira. Ok, gente? Bom, isso aí é uma doença, é um fungo chamado Botrytis cinerea, também chamado mofo cinzento das flores. É o mesmo fungo que se você deixar, por exemplo, um potinho de morango ali, deixar em cima da pia de 2, 3 dias, ou esquecer dentro do armário, às vezes até dentro da geladeira mesmo, você vai olhar, ele está todo mofado em cima. Este fungo, o Botrytis, é aquele fungo ali. Okay? E nas flores das orquídeas ela vem e causa um prejuízo bastante grande. Ela não afeta as plantas, não tem nenhum efeito nas plantas, ela não prejudica a planta em nada, ela só gosta de flor. Mas ela acaba com as flores, né? Então, como é que se combate isso, né? Para quem pode, faça uma sala, tenha uma sala um pouco aquecida, onde você possa ter um aquecedor e que essas plantas fiquem nesse ambiente enquanto elas estiverem floridas. Existem ventiladores que têm sistema de resistência, você pode colocar um ou dois, numa área isolada da estufa cercada e aquilo funcionando, aquilo vai movimentar o ar e vai aquecer um pouco. Qualquer temperatura noturna que fique acima de 15, 16 graus, esse problema já não vai ocorrer, tá? Se não puder fazer isso, ao menos dê mais ventilação, né? Diminua um pouco o sombreamento, dá mais claridade para essas plantas, aumenta-se a ventilação e com isso normalmente esse problema desaparece. Flores que estiverem atacadas, corta, não jogue no chão, corta, joga num balde, qualquer coisa, numa lixeira e elimina. Queima ou embala no lixo, vai para o lixo. Tá? Não deixe pelo chão, porque isso aí, esse fungo, ele se multiplica aqui e ele espalha pelo orquidário inteiro. Okay? Não vai matar nenhuma planta, mas vai prejudicar a sua floração. Okay? Para quem tem orquidário comercial, existem produtos específicos bastante eficientes para controlar isso. Tem fungicidas específicos para Botrytis, que são muito eficientes, mas que para o amador, a pessoa que tem orquídea em casa, talvez não seja o mais indicado, né? Porque todo produto agrícola, por mais seguro que ele possa parecer pela cor da embalagem, se ele for rótulo verde ou rótulo azul, ele ainda assim, aquela caveirinha está lá e aquilo ali não é para ser desprezado não, tá gente? Então, dentro de casa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai aplicar. Então, para quem tem orquidário doméstico, cuidado com os defensivos, tá? Use sempre com toda a proteção, o EPI, e ao comprar você vai precisar de receituário agronômico, então explica lá para o agrônomo
qual é o problema, ele vai talvez te dar a solução, se você tiver uma coleção semi-profissional de maior porte. Coleçãozinha pequena, não precisa nada disso. Já aviso logo, não tem remédio caseiro. Não adianta ficar aplicando óleo de nim, pimenta, seja lá o que for, não vai resolver isso aí. O que resolve isso é maior ventilação, aumento da temperatura, baixar um pouco a umidade. Ok? Outro problema que é bastante comum nessa época, eu tenho que ver onde que eu faço uma bagunça aqui, eu tenho que ver onde que eu deixo as minhas plantas. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu vou achar, viu? Em algum lugar ela está. Outro problema que é bastante comum nessa época é o ataque de cochonilha. Então vamos ver se eu consigo achar a planta que está atacada de cochonilha por aqui. Só um minutinho, vamos lá ver. Vem cá ver se é você. Só um instantinho que eu vou pegar ela aqui, tá? Pronto. Bom, já consegui achar ela aqui e derrubei. Vamos lá. Outro problema bastante comum, como eu vinha falando, são as cochonilhas. A cochonilha é um pulgão, é um inseto sugador, e ele parece que tem uma predileção por plantas que estão assim com algum nível de estresse. Uma planta muito forte, bem cultivada, bem enraizada, não sei, parece que ela resiste mais às cochonilhas. Deveria ser o contrário, né? Ser mais suculenta, né? Mas qualquer planta que tem algum estresse, algum problema de falta de água, alguma coisa assim, parece que ela atrai mais a cochonilha. E a cochonilha vem e a gente começa a andar dentro do orquidário e de repente dá de cara com isso aqui, uma folhinha assim que sem motivo nenhum tem umas manchas amarelas em cima. Ok? Bom, toda planta que tem uma folha que começou a dar umas manchas amarelas em cima desse jeito é um indicativo de que tem alguma coisa acontecendo com essa folha. Principalmente, aí a gente vira ela do outro lado e olha só. Olha lá. As colônias de cochonilha. Essas branquinhas aqui são as fêmeas, tá? Então, onde ela está aqui, ela está sugando a seiva e ela vai amarelando mesmo a folha. E se deixar, isso se espalha pela planta e acaba com a planta toda, ela mata a planta. Bom, quem tem orquidário profissional vai aplicar um inseticida específico, sistêmico, que entra na seiva da planta e mata isso. Quem não tem, quem tem pouquinha planta, pega uma escova de dente macia, com água de sabão bem diluído e limpa isso aí. No caso aqui, ó, olha só, vocês vão perceber que ela está aqui, essas manchinhas brancas, e eu passo o dedo, só de passar o dedo, ó, limpou, acabou, não sobrou nada. Isso porque essas cochonilhas que estão aqui já estão mortas. Essa planta já foi pulverizada com um produto à base de imidacloprido há um mês, cerca de um mês. A planta absorveu isso. Agora, essa folha dificilmente volta a pegar a cor que ela tinha originalmente. Então, o mais sábio a fazer no caso dessa folha realmente é eliminar ela. Elimina, queima e a planta segue aí. Ok? Bom, uma das coisas que as pessoas me perguntam nessa época, sim, antes de a gente entrar nessa parte, outro aspecto importante nessa época, principalmente para quem tem os phalaenopsis. O phalaenopsis é uma planta, eu já falei bastante dele em outros vídeos, tá? Ele é de fácil cultivo, ele cresce muito rápido, floresce, a flor dura muito tempo. Não precisa ficar falando dos detalhes do phalaenopsis. Mas o phalaenopsis tem uma suscetibilidade a uma infecção por bactéria gigantesca. Ele é muito sensível a isso. E se deixar sem controle, essa bactéria vem, espalha pela planta e mata a sua planta. Ok? Então, olha só, olha um exemplo aqui. Um phalaenopsis bonito, bem cultivado, acabou de florir, já está com a haste cortada, já vindo a segunda hastezinha aqui,
aquele macetezinho que eu falei. E ela está dando uma folha nova, bonita. E olha só, na ponta da folha surgiu uma mancha. Olha do outro lado aqui. É uma mancha, parece, se você olhar contra a luz, parece uma coisa... Aqui, ó, essa folha aqui de baixo, aqui, ó. Olha ali, ó, olha ali. Parece uma mancha de óleo, parece uma mancha assim de meio aquosa. Você olha, ela é meio transparente. Você vê do outro lado. Bom, isso é uma bactéria que, se deixar sem controle, é fatal para o Phalaenopsis. E, como toda bactéria, ela se espalha nas plantas com água. Ou seja, gotas de água que respingam de uma planta para outra. Então, como é que a gente evita isso? Evitar totalmente é muito difícil. É muito difícil você ver um orquidário em que não tenha, um orquidário de Phalaenopsis, ou uma coleção que não tenha algumas plantas atacadas disso. O que a gente faz é um combate constante. Você controla, a gente pulveriza fungicidas, bactericidas e tudo quanto é coisa para tentar proteger isso. Mas para quem tem pouca planta, isso é inviável. Então, o que a gente recomenda é, primeiro, o Phalaenopsis ele vem num vaso plástico. Esse vaso plástico tem uma função muito própria. A função do vaso plástico, ele segura muita água, muita umidade. Então, com isso, você não precisa ficar molhando o seu Phalaenopsis com muita frequência. Então você molha bem, procura molhar só o substrato, evita molhar a folha até onde puder, nada de ficar borrifando essas plantas, tá? Procura molhar só o substrato. E aí, enquanto você puder colocar a mão e ver que a planta está, que o substrato ainda está bem úmido, não molha de novo. Se fosse um vaso plástico, um vaso de barro, 2, 3 dias depois precisa molhar. Com esse sistema vaso plástico, talvez passe até 10 dias sem precisar molhar a planta novamente. Vai acompanhando. Bom, agora ela está seca, então tá. Aí você molha ela. Em primeiro lugar, evita molhar a folha. E segundo, molha de manhã cedo. Bem cedo, 7 ou 8 horas da manhã. Molha ela bem, bastante, deixa correr água. Porque aí ela terá o dia inteiro para essa folha secar, não parar nenhuma gota de água em cima dessa folha. Phalaenopsis, já aviso vocês, Phalaenopsis é uma planta que não gosta de ser cultivada lá de fora, no tempo. Se ela pegar uma noite de neblina aí, ela fica com essa folha molhada, a bactéria vem e faz a festa. Então ela tem que estar protegida, debaixo de plástico, debaixo de telha plástica, alguma coisa protegendo essa planta. Ok? Então ela, molhando de manhã cedo, dá tempo da planta secar até de noite, principalmente aqui em cima na coroa da planta. Se acumular água aqui, a podridão entra aqui e mata a planta. Mas e se a planta já estiver atacada? Bom, aí a gente pega uma faca bem afiada, ou um bisturi, ou uma gilete nova, tá? Vem aqui e corta essa parte aqui fora. Vou ver se eu consigo fazer isso mostrando para a câmera sem cortar o dedo, tá? Corta ela fora. Olha lá. Cortei fora. Deixando um espaço de mais ou menos 1 centímetro entre a beirada da lesão e o corte, ok? Quanto mais limpo for esse corte, melhor, tá ok? Então, tirou isso aqui vai para uma lata, um saco plástico, onde ele é incinerado ou jogado na lixeira. Não deixa dentro do orquidário. Isso é fonte de contaminação para as suas plantas, tá? Ok, e aí nesse local onde você cortou, você vem com a nossa canela em pó. Bate uma canelinha aqui, cheirosinho. Bateu a canelinha. Ok. Fica até cheirinho bom. Colocou canela, de modo geral essa planta deve cicatrizar aqui e essa doença não progride. Se você perceber que continua vindo essa podridão para baixo, corta de novo. Corta mais um tanto para baixo. Repete o processo. Tá ok? E torce para dar certo. Nem sempre funciona, tá? Ok. Então esse é mais um dos problemas que acometem durante o inverno.
muita gente me pergunta, bom, agora eu estou à toa, estou em casa, eu estou fazendo home office, não posso, né, estou em quarentena, vou aproveitar e vou replantar minhas plantas. Trocar de vaso, vou passar para vaso maior. Bom, isso tem que ser feito com muito critério, viu, gente? Porque nem toda planta aceita isso. Como eu já falei em outros vídeos, existe a hora certa de plantar orquídea, isso não é pela época do ano, isso é pelo estágio de brotação da planta. Então, por exemplo, se você tiver uma planta como, vamos dizer, essa daqui, podemos pegar essa mesmo, olha só, essa planta aqui, ela já está crescendo, assim, extrapolando o vaso, mas ela já deu raizamento. Essa planta está estacionada, ela está parada, está até florida, mas ela está até com cápsula, aliás. Eu vou usar essa planta num outro vídeo aí, próximo vídeo aí, falando de cruzamento, hibridação, polinização, não vamos falar tudo isso tudo. Mas essa planta ela já deu esse enraizamento. Se eu cortar essa planta, tirar essa muda e replantar isso, a chance de que essa planta vai ter um problema, ela vai parar, entrar em choque, não vai brotar, é enorme, é muito grande. Então a gente não muda a planta que está parada. Ponto número 1. Então, segundo ponto, vamos pegar uma planta aqui que esteja na hora realmente de plantar. Essa daqui, olha que beleza, ó. Olha, que coisa. Brotação vindo para fora aqui do vaso já, não deu raiz ainda, está crescendo aqui, já deu raiz aqui no anterior, mas nesse aqui não deu. Então, essa planta está no ponto de plantar. Ok, gente, então eu posso dividir, conto 1, 2, 3, talvez 4 aqui, acho que aqui dá para contar 3, cortar ela aqui com a faca esterilizada, tirar essa frente e replantar. Ok? Pode ser feito isso, naquela técnica que eu mostrei a vocês nos outros vídeos. Mas tenham em mente que sempre será uma operação um pouco arriscada isso, durante o inverno. Porque no inverno as plantas ficam úmidas durante mais tempo, você molha, fica úmido. A possibilidade de entrada de doença, de bactéria, de fungo, nessa planta, naquele corte que você fez, ou raiz que quebrou, em presença da umidade, aquela umidade fria, é maior. Então nós pegamos aqui um exemplo aqui, olha só. Uma planta que foi replantada agora no mês de abril, ela já está enraizando, né? Mas olha só, olha aqui. Estava linda a planta, show de bola. Olha o que aconteceu com ela aqui. Olha lá. Entrou uma podridão aqui, ó. Essa frente da planta que está aqui, perdeu. Olha lá, apodreceu totalmente. Olha lá, ela fica até mole. Você vê que a folha está amarelando, essa folha vai cair. Por sorte, essa planta tinha uma parte lateral, e ela está brotando muito bem aqui do parte lateral. Então o que eu faço? Eu pego a minha faca ou minha tesoura de poda esterilizada, eu corto fora essa parte, elimino essa parte doente, polvilho a canela em pó no local e deixo ela do jeito que está. Mas você vê que esse é o tipo de risco que a gente corre replantando uma orquídea nessa época do ano. Realmente, para quem mora em clima um pouco mais frio, é um problema. Bom, abrindo uma pequena exceção, antes da gente terminar esse vídeo, tem a exceção da chamada Lélia purpurata. Okay? As purpuratas, hoje é Cattleya purpurata. Desculpa aí, gente, mudou, viu? Então ela é Cattleya purpurata, e a purpurata, ela floresce entre novembro e dezembro. E uma das características da purpurata é que ela cresce. Ela começa a brotar lá pelo mês de março, fevereiro, e ela começa a crescer, e ela termina esse crescimento, em torno do mês de setembro, outubro, e logo em seguida ela vem a floração. Às vezes, se for uma purpurata gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, ela demora mais, vai florir lá pelo Natal. Mas normalmente as de Santa Catarina, veio a brotação, terminou, secou, amadureceu, ela já vem a floração, ok? Consequência, as purpuratas, de modo geral, vamos achar uma aqui, olha só.
Essa é uma purpurata. Vocês vão ver que nessa época do ano, abril, maio, é a época justamente em que as purpuratas estão em plena brotação, pleno crescimento, olha aí. Então a época correta para se tirar mudas e trocar de vaso, no caso da purpurata, é o inverso. Essa aqui a gente muda ela entre março e final de maio, ok? Corta, replanta, rapidinho ela vai enraizar, deixa ela toda vez que você replantar uma orquídea, deixa ela um pouquinho mais seca, ela vai enraizar rapidamente e vai recuperar bem. A purpurata é a exceção que confirma a regra, viu, gente? Então essa planta aqui tem que ser mudada numa época diferente. Não adianta pegar a purpurata lá no mês de dezembro, depois que acabou de florir, e querer mudar ela, porque ela não vai estar brotada e a planta vai entrar em choque por causa disso. Então essa é a hora certinha. E ela dá raiz muito cedo. Brotação desse tamanho já começa a estourar a raiz. Então não demora muito não. Chegou nesse tamanho, começou a aparecer a folha na ponta do brotinho, está na hora de mudar essa planta se ela estiver precisando. Ok, gente? Então, mais um vídeo para vocês. Mais uma vez, desculpe o atraso aí desses vídeos. A ideia era continuar sempre fazendo coisa nova para vocês, mas nem sempre isso a gente dá conta, né? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, continua assistindo, vem mais vídeo aí, nós vamos falar de hibridação, de melhoramento genético, vamos falar de registro de híbridos. Tem bastante assunto para a gente ver ainda, tá? Um detalhe, por exemplo, que eu ia falar sobre cuidado das plantas, para quem tem vandas, continua molhando as suas vandas, tá? Só molhe um pouquinho menos. Em vez de ser todo dia, pode ser dia sim, talvez dia não, mas veja sempre pela folha. Pegou na folha da vanda e vê que ela está começando a ficar, a folha se fechando e ficando assim meia parecendo couro, ficando meio desidratada, é sinal de que tua vanda está com pouca água. Aumenta a umidade para ela, tá? Ok? Então é isso, gente. Bom cultivo para vocês, que vocês se cuidem bastante nessa época perigosa que nós estamos vivendo. Não é fácil, não é fácil. Evitem, se puderem, evitem sair à rua. Vamos tentar manter o isolamento social, porque funciona. Isso está mais do que comprovado, funciona. Na Coreia funcionou, no Japão funciona, na Tailândia funciona, Taiwan funciona, todo lugar funciona. Parece que as pessoas... Opa, vem cá, quem veio me visitar aqui? Essa aqui veio lá de Alagoas. Então é o seguinte, gente, evitem, e quando saírem de casa, porque às vezes a gente é obrigado realmente a sair de casa para ir no mercado, à medida que as coisas forem começando a voltar, não numa normalidade, mas numa nova normalidade, máscara, álcool gel, distância. É o trio. Este é o trio. Máscara, manter distância e tocou em alguma coisa, pegou alguma coisa, tirou o cartão de crédito para pagar, digitou os números na maquininha, álcool gel. Chegou em casa, não precisa usar álcool gel, usa água e sabão, que é melhor do que álcool gel. Mas usa, porque funciona. Lá na Ásia está funcionando, eles estão controlando, é como se fosse uma vacina. Eles estão controlando isso sem vacina, só com esse manejo, só com esse cuidado. Ok? Então, não custa. Eu sei que a máscara é meio desconfortável, mas tem gente até que fica mais... Eu, por exemplo, fico muito mais bonito de máscara. Porque, né? Ok? Então, use, gente. Não facilite. Você, ao usar a máscara, você não está protegendo a você. Você está protegendo a pessoa que está ali na sua frente, que está do seu lado. Ok? E se essa pessoa usar, ela estará protegendo você. Então, é a melhor solidariedade que existe. Você não protege só a si, você protege ao seu próximo. É uma lição, ok? Então, bom fim de semana para vocês. Hoje é sexta-feira. Vamos maneirar na sexta-feira aí, gente. Então, boa sexta-feira, continue se cuidando, todo mundo com saúde, que a gente vai vencer essa, tá ok? E vamos cultivar muita orquídea daqui para o futuro aí, tá, gente? Quero ver todo mundo aí com saúde aí. Valeu, beijo para vocês todos.